A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 4. 1. O matador era esperto. Estava sentado em um banco na praça da cidade, perto do coreto, fumando um Marlboro e murmurando uma canção do álbum branco dos Beatles. Ainda não era um matador, não de verdade, mas a ideia vinha entrando em sua mente há muito tempo, a matança. Vinha dando coceira e incomodando. Não de um modo ruim, não. Sentia-se bastante otimista em relação a isso. Era a hora certa. Não precisava ter medo de ser pego. Não precisava ter medo do pregador, porque era esperto. Um pouco de neve começava a cair. Era 12 de novembro de 1970 e 400 quilômetros a nordeste daquela cidade mediana do oeste do Maine, onde John Smith permanecia em seu sono sombrio. O matador analisou a praça, ou o jardim, como os turistas que vinham a Castle Rock e a região dos lagos gostavam de chamá-la. Mas não havia turistas agora. O jardim, tão verde no verão, estava amarelado, seco, morto. O inverno estava próximo demais para a vegetação cobri-lo de modo decente. A cerca de tela enferrujada, que se prolongava por quadras vizinhas, sempre atrás das bases dos batedores da Liga Infantil, se destacava contra o céu nublado. O coreto precisava de uma nova pintura. Era um cenário deprimente, mas o matador não estava deprimido. Na realidade, estava quase exultante de alegria. Os dedos dos pés queriam ficar batendo no chão. Os dedos das mãos queriam estar lá. Desta vez ele não ia recuar assustado. Apagou o cigarro sob a sola de uma bota e acendeu outro de imediato. Olhou para o relógio. 15:02. Continuou sentado, fumando. 2 rapazes cruzaram a praça, brincando com uma bola. Mas não viram o assassino porque os bancos ficavam no fundo de um declive. O homem acreditava ser um lugar onde alguns tarados sem vergonha vinham trepar à noite, quando o tempo estava mais quente. Sabia tudo sobre tarados sem vergonha e as coisas que faziam. Sua mãe lhe contara, e ele mesmo os tinha visto. Pensar sobre a mãe fez seu sorriso ficar um pouco mais ralo. Lembrou-se de quando tinha 7 anos, do dia em que ela entrou no seu quarto sem bater, nunca batia, e o pegou brincando com um pinto. Ela quase surtou. Ele tentou explicar que não era nada, que não estava fazendo nada de errado. O pinto só tinha de ser lavado. Não tinha feito nada para ele se levantar. O pinto tinha feito tudo sozinho. Ficou na sua, mexendo com ele de um lado para o outro. Aquilo nem teve muita graça. Foi meio chato, mas a mãe quase enlouqueceu. Que virá um daqueles tarados sem vergonha? Ela gritou. Ele nem sabia o que aquela palavra significava. Não sem vergonha. Essa ele conhecia, mas a outra. Embora já tivesse ouvido garotos mais velhos falando sobre isso no recreio da escola de Castle Rock. Quer virar um daqueles tarados sem vergonha e pegar uma daquelas doenças? Quer ver pus escorrendo do seu pau? Quer que seu pau fique preto? Quer que ele apodreça e caia? Hã? 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 Então, a mãe começou a sacudi-lo e ele abriu um berreiro com medo. Naquela época, ela era uma mulher corpulenta, como um dominante avassalador transatlântico. E ele ainda não era um matador. Ainda não era esperto. Era apenas um garotinho berrando de medo. E o pinto, desmoronado, se encolhia para dentro do corpo. Ela então fez usar um pregador de roupas no pinto por 2 horas, para que soubesse como eram aquelas doenças. A dor foi martirizante. O pequeno borrifo de neve tinha passado. Ele tirou a imagem da mãe da mente. Era algo que fazia com esforço quando estava se sentindo bem, mas não conseguia de jeito nenhum fazer quando estava para baixo, deprimido. Agora o pinto estava se levantando. Deu uma olhada no relógio. 15:07. Jogou no chão o cigarro pela metade. Alguém estava vindo. Ele reconheceu. Era a Alma.
Alma Frechette, do coffee pot do outro lado da rua. Só passando por ali depois de encerrar o expediente. Conhecia a Alma. Os dois saíram uma ou duas vezes e tinham se divertido. Foi com ela a Naples e depois ao Serenity Hill. Era uma boa dançarina. Em geral, os tarados sem vergonha dançavam bem. Ficou satisfeito por Alma estar vindo. Estava sozinha. Alma! Gritou e deu um aceno. Ela se assustou um pouco. Olhou para o lado e o viu. Sorrindo, andou até o banco que ele estava sentado. Disse oi, chamando seu nome. Ele se levantou sorrindo. Não tinha medo de que aparecesse alguém. Era intocável. Era o super-homem. Por que está vestindo isso? Perguntou Alma olhando para ele. Maneiro, né? Respondeu ele sorrindo. Bem, eu não diria exatamente. Quer ver uma coisa? Perguntou ele, no coreto. É a coisa mais incrível. O que é? Vem ver. Tudo bem. Simples assim. Ela foi com ele até o coreto. Se alguém aparecesse, ainda daria tempo de desistir. Mas não vinha ninguém. Ninguém passou por lá. Estavam sozinhos no jardim, o céu nublado pairando sobre eles. Alma era uma mocinha de cabelo louro claro. Loura falsa, ele tinha certeza. Vagabundas oxigenavam os cabelos. Foram para cima do coreto cercado. Os pés faziam ecos surdos, ocos nas lajotas. Em um canto, havia um palco abandonado e também uma garrafa vazia de Full Roses. Era um lugar para onde os tarados sem vergonha iam, sem dúvida. Cadê? Perguntou ela, parecendo agora um pouco confusa, um pouco nervosa. O matador sorriu de contentamento e apontou para a esquerda do coreto. Ali, está vendo? Alma seguiu o dedo dele. Uma camisinha usada estava caída nas lajotas como pele de cobra enrugada. A expressão de Alma ficou tensa e ela se virou tão bruscamente para sair que quase conseguiu passar pelo matador. Não tem graça nenhuma. Ele a agarrou e a jogou para trás. Aonde pensa que vai? Me deixe sair daqui. De repente, os olhos dela tinham ficado atentos e assustados. Ou vai se arrepender. Não tenho tempo para brincadeiras de mau gosto. Não é brincadeira, disse ele. Não é brincadeira, sua vagabunda sem vergonha. Estava embriagado com a alegria de xingá-la, de chamá-la do que realmente era. O mundo girava. Alma deu um salto para a esquerda, rumo ao parapeito baixo que cercava o coreto, tentando pular. O matador agarrou as costas do casaco barato de malha na altura da gola. Puxou-a de novo para trás. A malha fez um leve ruído de rasgar e Alma abriu a boca para dar um grito. Ele fechou a mão em sua boca, apertando com força os lábios contra os dentes. Sentiu o quente filete de sangue escorrendo na palma da mão. A outra mão de Alma agora batia nele e buscava um ponto de apoio, mas não havia ponto de apoio. Não havia nenhum, porque ele era esperto. Atirou-a no chão de lajotas. Sua mão soltou a boca de Alma, agora lambuzada de sangue, e ela tentou gritar novamente, mas ele se jogou em cima dela, arfando, rindo, fazendo o ar sair dos pulmões de Alma em um sopro silencioso. Agora ela podia senti-lo, duro como rocha, gigantesco e latejante. Desistiu de tentar gritar e continuou lutando. Os dedos dela tentavam agarrá-lo, mas escorregavam sem parar. Ele abriu rudemente suas pernas e se colocou entre elas. Uma das mãos de Alma conseguiu arranhar o nariz dele, fazendo-o lacrimejar. Vagabunda sem vergonha, murmurou ele, fechando as mãos na garganta da moça. Começou a estrangulá-la, erguendo a cabeça de Alma e batendo-a com força contra o piso de lajotas do coreto. Os olhos dela se arregalaram muito. O rosto ficou rosado, depois vermelho, e logo roxo, congestionado. Alma começava a perder as forças. Vagabunda sem vergonha. Vagabunda sem vergonha. Vagabunda sem vergonha. Repetiu o matador com voz ofegante e rouca. Agora era realmente o matador. E os dias de Alma Frechette esfregando o corpo em todo mundo no Serenity Hill chegava ao fim.
Os olhos dela saltavam como os olhos de algumas daquelas bonecas malucas que eram vendidas nos parques de diversões. O matador ofegava a rouco. As mãos de Alma agora jaziam frouxas nas lajotas. Enfiados no pescoço, mal dava para ver os dedos dele. Soltou sua garganta, pronto para agarrá-la de novo caso ela se mexesse. Mas Alma não se mexeu. Pouco depois ele abriu e rasgou com as mãos trêmulas o casaco de Alma, empurrando para cima a saia do uniforme cor-de-rosa de garçonete. O céu nublado dominava tudo. As praças da cidade de Castle Rock estavam desertas. De fato, apenas no dia seguinte encontraram o corpo estrangulado e violentado de Alma Frechette. Segundo as especulações do xerife, a coisa fora feita por um vagabundo. A notícia saiu em manchetes nos jornais de todo o estado, e em Castle Rock houve um consenso de que a opinião do xerife estava correta. Certamente, nenhum rapaz do local seria capaz de fazer uma coisa tão terrível. Capítulo 5. 1. Herb e Vera Smith voltaram a Pownal e retomaram sua rotina. Herb terminou a construção de uma casa em Durham naquele dezembro. Suas economias se evaporaram, como Sarah havia previsto, e tivera de recorrer ao Estado em busca de uma assistência previdencial especial. Isso atormentou Herb quase tanto quanto o próprio acidente. Na sua cabeça, falar em assistência extraordinária para situações de desastre era apenas um modo elegante de falar em ajuda pública ou caridade. Suas mãos trabalharam árdua e honestamente a vida inteira. E ele achava que jamais teria de tomar um único dólar do governo. E agora estava sendo obrigado a isso. Vera fez assinatura de 3 novas revistas que chegavam pelo correio em intervalos regulares. Todas as 3 eram toscas e pareciam ilustradas por crianças talentosas. Discos de Deus, a vindoura transfiguração e milagres psíquicos de Deus. A esfera superior, que ainda chegava mensalmente, permanecia agora fechada por até 3 semanas consecutivas, mas as outras eram lidas até ficarem desgastadas. Vera encontrava nelas um número enorme de fatos que pareciam ter alguma relação com o acidente de Johnny, e no jantar lia essas preciosidades para o marido exausto. Lia com a voz penetrante, alta, trêmula de hesitação. Herb se via forçado, com frequência cada vez maior, a pedir que se calasse, e certa vez chegou a gritar para que ela parasse com aquela baboseira e o deixasse em paz. Ela lhe dispensou olhares resignados, piedosos e magoados. Depois escapuliu para continuar seus estudos no andar de cima. Começou a se corresponder com aquelas revistas, a trocar cartas com os colunistas e com outros leitores que haviam passado por experiências semelhantes às dela. A maioria dos correspondentes eram pessoas de boa índole como a própria Vera, pessoas que queriam amenizar o sofrimento e ajudá-la a carregar o fardo quase insuportável de sua dor. Enviavam preces, novenas, simpatias, prometiam incluir Johnny em suas orações diárias. Havia outros, no entanto, que não passavam de vigaristas, e Herb ficou alarmado pela crescente incapacidade da esposa em distinguir um dos outros. Ela recebeu a oferta de uma lasca da verdadeira cruz de Nosso Senhor por apenas $99,98. Ofereceram também um frasco com água tirada da fonte de Lourdes, que quase certamente produziria um milagre quando esfregada na testa de Johnny. Essa custava $110, mais despesas de frete. Mais barata e mais atraente para Vera foi uma fita cassete, que ela ouviria sem parar, com o Salmo 23 e o Pai Nosso recitados por Billy Humber, o evangelista do Sul. De acordo com o folheto, se tocada à cabeceira de Johnny durante um período de semanas, uma maravilhosa recuperação era praticamente garantida. Como um dádiva adicional, apenas para quem fizesse o pedido nos próximos dias, uma foto autografada do próprio Billy Humber viria com o pacote. Herb se viu forçado a intervir cada vez mais vezes à medida que a paixão da mulher por aquelas bugigangas pseudo-religiosas ia aumentando. Às vezes, rasgava furtivamente seus cheques,
ou simplesmente alterava o registro no canhoto do talão. Mas, quando a oferta especificava que o pagamento devia ser feito em dinheiro vivo, ele simplesmente não podia fazer nada. E Vera começava a se distanciar dele, a encará-lo com desconfiança, como um pecador e incrédulo. 2. Sarah Bracknell ficava na escola no turno da manhã. Suas tardes e noites não eram muito diferentes do que tinham sido após o rompimento com Dan. Vivia em uma espécie de limbo, esperando que alguma coisa acontecesse. Em Paris, os acordos de paz estavam em um impasse. Nixon ordenou que os bombardeios a Hanoi continuassem, apesar dos crescentes protestos dentro e fora do país. Em uma coletiva de imprensa, o presidente apresentou fotos provando conclusivamente que os aviões americanos não estavam bombardeando os hospitais do norte do Vietnã. Mas ele só viajava em um helicóptero do exército. A investigação sobre um brutal assassinato seguido de estupro de uma garçonete em Castle Rock entrou em um beco sem saída depois que soltaram o ex-pintor de placas, que já tinha ficado 3 anos internado no Augusta State Mental Hospital. Contra as expectativas de todo mundo, o álibi do pintor tinha se mostrado irrefutável. Janis Joplin gritava seu blues. Paris decretou, pelo 2º ano consecutivo, que as bainhas de saias desceriam, mas elas não desceram. Sarah tomava consciência de todas essas coisas de maneira vaga, como vozes vindo de uma sala vizinha em que uma festa desconexa continuava ininterruptamente. A primeira neve caiu, só uma poeirinha. Depois uma segunda poeirinha. E, 10 dias antes do Natal, houve uma tormenta que fechou por um dia as escolas da região. Sarah ficou em casa, vendo a neve tomar conta da Flag Street. Seu breve contato com Johnny, não achava adequado sequer chamá-lo de namoro, agora fazia parte do passado. E Sarah sentia que Johnny começava a escapulir para longe dela. Era um sentimento que trazia pânico, como se parte dela estivesse se afogando-se dia após dia. Ela leu bastante sobre ferimentos na cabeça, comas e lesões cerebrais. Nada parecia muito encorajador. Ficou sabendo que havia uma moça em uma pequena cidade de Maryland que estava há 6 anos em coma. Em Liverpool, na Inglaterra, um rapaz havia sido atingido pelo gancho de um guindaste enquanto trabalhava nas docas e ficara 14 anos em coma antes de dar o último suspiro. Pouco a pouco, aquele jovem musculoso acidentado nas docas foi cortando suas conexões com o mundo. Começou a definhar, perdeu o cabelo. Os nervos ópticos tinham se desintegrados atrás dos olhos fechados. O corpo fora gradualmente assumindo uma posição fetal enquanto os ligamentos se encurtavam. Ele regrediu no tempo, tornou-se novamente um feto e passou a nadar nas águas placentárias do coma enquanto o cérebro se degenerava. A autópsia feita após sua morte mostrara que os sulcos do cérebro tinham se aplainado, deixando todos os lóbulos frontais e pré-frontais praticamente lisos e brancos. Ah, Johnny, isso simplesmente não é justo, ela pensou, vendo a neve que, caindo do lado de fora, enchia o mundo com uma brancura sem marcas, sepultava as sobras do verão e encerrava o marrom do outono. Não é justo. Deviam deixar você ir para onde quer que seja preciso ir. A cada 10 dias ou 2 semanas chegava uma carta de Herbie Smith. Vera tinha seus correspondentes e Herbie tinha a dele. Escrevia com uma caligrafia graúda, espichada, usando uma antiquada caneta tinteiro. Nós 2 estamos bem, esperando para ver o que vai acontecer, como sem dúvida você também deve estar. Sim, tenho lido um pouco e percebi o que você foi gentil e generosa demais para dizer em sua carta. Sarah, a coisa é realmente séria, mas é claro que temos esperança. Não creio em Deus do modo como Vera crê, mas acredito nele ao meu jeito. E me pergunto por que ele não levou John logo de uma vez se meu filho tinha mesmo de ir. Há alguma razão? Ninguém sabe, eu acho. Nós só temos esperança. Em outra carta, estou tendo de fazer a maior parte das compras de Natal deste ano, pois Vera decretou que os presentes de Natal são um costume pecaminoso.
É a esse tipo de atitude que me refiro quando digo que ela está cada dia pior. Para ela, essa data sempre foi um dia sagrado, não um feriadão. E se me escuta falando Natal em vez de Dia de Cristo, acho que me manda para a Sibéria. Não parava de dizer que devíamos nos lembrar de que se trata do nascimento de Jesus Cristo, não do Papai Noel. Mas é a primeira vez que implica com as compras. Na realidade, sempre gostou muito de fazê-las. Agora parece disposta a criticá-lo o tempo inteiro. Tirou muitas dessas ideias sem pé nem cabeça do pessoal com quem vive se correspondendo. Puxa, como eu queria que ela parasse com essas coisas e voltasse ao normal. Mas, tirando isso, estamos bem, Herbie. E em um cartão de Natal que a fez chorar um pouco. Os melhores votos de nós dois para esta época de festas. Se quiser aparecer por aqui e passar a noite de Natal com uma dupla de velhotes, temos um quarto de visitas arrumado. Eu e Vera estamos bem. Espero que o ano novo seja melhor para todos nós, e tenho certeza de que vai ser. Herbie e Vera. Sarah não foi passar o Natal em Pownal, em parte devido à contínua retirada de Vera do mundo real. O avanço dela para dentro do próprio universo podia ser compreendido com bastante clareza nas entrelinhas das cartas de Herbie. E em parte porque o laço que mantinha com Johnny já lhe parecia estranho e distante. O vulto imóvel no leito do hospital de Bangor, que ela antes contemplava em close, parecia agora estar sendo olhado pela extremidade errada do telescópio da memória. Como um balão, cada vez mais longe e minúsculo. Então, achava melhor manter certa distância. Talvez Herbie também tivesse sentido isso. Suas cartas se tornaram menos frequentes quando 1970 se tornou 1971. Em uma delas, chegou o mais perto possível de afirmar que estava na hora de ela continuar com sua vida e encerrou dizendo que duvidava que uma moça bonita como ela não tivesse pretendentes. Mas Sarah não tinha pretendentes, nem queria tê-los. Ginny Sedek, o professor de matemática com quem ela saíra uma vez, em uma noite que parecia ter acontecido há 1000 anos, começou a cortejá-la descaradamente logo após o acidente de Johnny. Era um homem que parecia não desistir nunca, mas ela acreditava que finalmente ele estava começando a aceitar a realidade. Já devia ter percebido isso mais cedo. De vez em quando, outros homens a convidavam para sair. E um deles, um estudante de direito chamado Walter Hazlitt, até que parecia bem interessante. Eles se conheceram no Réveillon, na casa de Anne Strafford. Sarah pretendia dar apenas uma passada por lá, mas acabou ficando mais tempo, conversando principalmente com Hazlitt. Admitir seu interesse naquele encontro inicial não foi praticamente difícil, pois ela compreendia muito bem a fonte de atração. Walt Hazlitt era um homem alto, com cabelo castanho emaranhado e despenteado, um sorriso de lado, meio cínico, que fazia Sarah se lembrar intensamente de Johnny, o que não era um dos melhores critérios para fazê-la se interessar por outro homem. No início de fevereiro, o mecânico que consertou seu carro na Clives Mills Chevron a convidou para sair. Mais uma vez ela quase disse sim, mas de repente recuou. O homem se chamava Arnie Tremont. Era alto, moreno, bonito, com seu jeito sorridente e predatório. Fez Sarah se lembrar um pouco do ator James Brolin, o antagonista da série Marcus Welby, e se lembrar ainda mais de certo Dan. Melhor esperar. Esperar e ver se alguma coisa aconteceria. Mas nada aconteceu. 3. Naquele verão de 1971, 16 anos mais velho e mais sábio que o vendedor de bíblias que chutara um cachorro até a morte em um pátio de fazenda deserta em Iowa, Greg Stilson estava na sala dos fundos de sua agência de seguros e compra e venda de imóveis, recentemente aberta em Ridgway, New Hampshire. Não envelhecera muito naqueles anos. Agora tinha algumas rugas em volta dos olhos e o cabelo estava mais comprido, mas continuava muito espesso. Era ainda um homem corpulento, e a cadeira giratória rangia quando ele se mexia. Fumava um cigarro Pall Mall e contemplava o homem confortavelmente instalado na cadeira à sua frente.
Greg observava aquele homem da mesma maneira como um zoológico poderia observar um novo e interessante espécime animal. Tá olhando o quê? Perguntou Sunny Elliman. Elliman chegava a 1,95 m. Usava uma velha jaqueta jeans cebosamente engomada, com as mangas cortadas e os botões arrancados. Não vestia camisa por baixo. Uma cruz de ferro nazista, com a face de cromo preto e os contornos brancos, pendia em seu peito nu. A fivela do cinto, logo abaixo de uma considerável barriga de cerveja, tinha o formato de um grande crânio de marfim. Sob a bainha dobrada da calça jeans despontava os bicos quadrados e gachos de um par de botas dessas de drive. O cabelo emaranhado caía até os ombros e brilhava pelo acúmulo de suor gorduroso e óleo de motor. Do lóbulo de uma orelha via-se pendurada uma suástica em forma de brinco. Também com a face de cromo negro e as laterais brancas. Girava um capacete negro como carvão na ponta de um dedo áspero. Costurado nas costas de sua jaqueta havia um diabo vermelho que olhava de soslaio e tinha uma língua bifurcada. Em cima do diabo estava escrito Os 12 do Diabo e embaixo Sunny Elliman, presidente. Nada, disse Greg Stilson. Não estou olhando nada. Mas sem dúvida estou vendo alguém muito parecido com um imbecil ambulante. Elliman se empinou um pouco, mas logo relaxou e riu. Apesar do fedorento e quase palpável odor que seu corpo exalava e dos adereços nazistas, seus olhos, de um verde escuro, não eram desprovidos de inteligência nem de certo senso de humor. Me coloque na guarda do condado, cara, disse ele. Isso já foi feito antes. Você tem o poder agora. Disso você entende, certo? Com certeza. Deixei meus rapazes nos Hamptons. Vim para cá sozinho. Estou arriscando apenas o meu pescoço, cara. Ele deu um sorriso. Mas, se um dia te pegarmos em uma situação semelhante, você vai lamentar que teus rins não estejam usando botas de combate. Vou arriscar, disse Greg, avaliando Elliman. Os dois eram homens grandes. Admitiu que Elliman tinha uns 20 quilos a mais que ele, mas boa parte daquilo era por causa da cerveja. Posso dar conta de você, Sunny. A face de Elliman tornou-se a se enrugar em um amistoso bom humor. Talvez sim, talvez não. Mas não é desse jeito que fazemos, cara. Com toda essa coisa de mocinho tipo John Wayne. Inclinou-se para a frente como se fosse compartilhar um grande segredo. Eu, pessoalmente, sempre que consigo um pedaço da torta de maçã da mamãe, assumo a culpa se fizer merda com ela. Boca suja, Sunny, disse Greg suavemente. O que quer comigo? Perguntou Sunny. Por que não vai direto ao ponto? Vai perder sua reunião da associação comercial. Não, respondeu Greg ainda sereno. A associação comercial se reúne nas noites de terça. Temos todo o tempo do mundo. Elliman deixou escapar um suspiro de impaciência. O que eu pensei, continuou Greg, é que você ia querer algo de mim. Ele abriu a gaveta da mesa, de onde tirou 3 saquinhos de plásticos com maconha. Misturadas à erva havia algumas cápsulas de gel. Encontrei isso em seu saco de dormir. Que coisa feia, Sunny. Menino mau. É como a regra do banco imobiliário. Se não passar pelo ponto de partida, não receberá seus $200. Irá direto para a prisão estadual de New Hampshire. Você não tinha um mandado de busca, afirmou Elliman. Até uma criança brincando de advogado pode me livrar, e você sabe disso. Não sei de nada disso, disse Greg Stilson. Ele se recostou em sua cadeira giratória e pôs os mocassins, comprados do outro lado da divisa do estado, na L.L. Bean, no Maine, em cima da escrivaninha. Sou um figurão nessa cidade, Sunny. Cheguei a New Hampshire com a sola do sapato furada alguns anos atrás, e agora tenho um belo esquema aqui. Ajudei o conselho da cidade a resolver alguns problemas, incluindo o que fazer com todos esses garotos que o chefe de polícia pega usando drogas. Ah, não me refira aos malucos como você, Sunny. Sabemos o que fazer com vagabundos como você quando os pegamos com um pequeno tesouro. Como que está bem aqui em cima da minha mesa.
Me refiro aos filhinhos de papai da área. Ninguém quer realmente fazer nada contra eles, sabia disso? Então resolvi o problema para o pessoal. Sugeri que pusesse os garotos para trabalhar em projetos comunitários em vez de mandá-los para a cadeia. A coisa funcionou realmente bem. Agora temos os melhores nomes da região treinando a liga infantil e fazendo um trabalho realmente bom. Elliman parecia disperso. Greg baixou bruscamente os pés, dando uma pancada no chão. Pegou uma jarra com o logotipo da UNH que estava ao seu lado e a jogou na direção do rosto de Elliman. A jarra passou a 1 ou 2 centímetros do seu nariz. Cruzou toda a extensão da sala e foi se estilhaçar contra o arquivo no canto. Pela primeira vez, Elliman pareceu sobressaltado. E por um momento, a face daquele Greg Stilson, mais velho e mais sábio, foi a mesma face do homem mais jovem que espancara o cachorro. Preste atenção quando eu falo, disse ele em voz baixa, porque o que estamos discutindo aqui é a carreira que você terá pelos próximos 10 anos, mais ou menos. Se você não quiser passar o resto da vida pintando viver livre ou morrer em placas de carros, preste atenção, Sunny. Você vai fingir que este é, de novo, seu primeiro dia de aula, Sunny. Você vai aprender tudo direitinho logo da primeira vez, Sunny. Elliman olhou para os cacos da jarra e voltou a olhar para Stilson. A então mistura de calma e inquietação começou a ser substituída por uma sensação de verdadeiro interesse. Há muito tempo que nada conseguia realmente interessá-lo daquele jeito. Aceitara uma oferta de contrabandear cerveja porque estava entediado. Viera sozinho porque estava entediado. E quando foi abordado por uma caminhonete com uma sirene de luz azul piscando, Sunny Elliman presumiu que lidaria apenas com outro capacho dos políticos locais. Alguém preocupado em proteger seu território e espantar o motoqueiro grandalhão e mal encarado com sua Harley personalizada. Mas aquele cara era diferente. Ele era louco. Sunny percebeu, experimentando um súbito deleite pela descoberta. Tem 2 menções honrosas por serviços prestados à comunidade na parede. Fotos suas conversando com o pessoal do Rotary e do Lions. É vice-presidente da associação comercial dessa cidadezinha de bosta. Daqui a 1 ano será presidente e é simplesmente tão louco quanto a porra de um percevejo. Tudo bem, disse Elliman. Conseguiu minha atenção. Tenho tido o que você poderia chamar de uma carreira de altos e baixos. Começou Greg. Estive no topo, mas também passei uns bons tempos lá embaixo. Tive alguns problemas com a lei. O que estou tentando dizer, Sunny, é que não tenho qualquer sentimento definido a seu respeito. Não sou como os outros moradores daqui. Eles leem no Union Leader o que você e os seus amigos motoqueiros estão fazendo nos Hamptons nesse verão e ficam com vontade de te castrar com uma lâmina de barbear, uma gilete enferrujada. Quem está fazendo isso não são os 12 do diabo, disse Sunny. Demos uma fugida do norte do estado de Nova York para pegar uma praia, cara. Estamos de férias. Não somos nós que estamos atacando esses bares pé de chinelo. Tem um monte de Hells Angels fazendo cagada e um grupo de cavaleiros negros de Nova Jersey. Mas sabe quem é mesmo que está fazendo isso aí? Um bando de garotos de faculdade. O lábio de Sunny se curvou. Só que os jornais não gostam de noticiar isso, não é? É melhor jogar a carapuça em nós do que nos mauricinhos. Vocês são muito mais divertidos, falou Greg suavemente. E o William Lubb, do Union Leader, não gosta de gangues de motoqueiros. Aquele careca escroto, murmurou Sunny. Greg abriu a gaveta da escrivaninha e tirou de lá uma garrafinha achatada de bourbon. Eu brindo a isso. Greg rasgou o selo e tomou metade da garrafa em um gole só. Respirou fundo, os olhos lacrimejando, e estendeu a garrafa para Sunny. Quer? Sunny rapidamente deu fim ao resto da bebida. Um calor subiu de seu estômago até a garganta. Me mostre o caminho, cara, disse com respiração ofegante. Greg jogou a cabeça para trás e riu. Vamos nos dar bem, Sunny. Tenho a impressão de que vamos nos dar bem. O que você quer? Perguntou Sunny mais uma vez,
segurando a garrafa vazia. Nada, não agora. Mas tenho a impressão... Os olhos de Greg ficaram distantes, quase atônitos. Disse a você que sou um homem importante em Ridgeway. Vou concorrer à prefeitura nas próximas eleições e vou ganhar. Mas isso é... só o começo? Sugeriu Sunny. Sem dúvida é um começo. A expressão perturbada continuava lá. Faço tudo acontecer. As pessoas sabem disso. Sou bom no que faço. Sinto que tenho muita coisa pela frente. O céu é o limite. Mas não estou inteiramente certo do que isso quer dizer, sacou? Sunny apenas deu de ombros. O atordoamento se dissipou no rosto de Greg, que continuou. Mas há uma história, Sunny. Uma história sobre um camundongo que tirou um espinho da pata de um leão. Fez isso para recompensar o leão, e não o comer alguns anos antes. Conhece a história? Talvez tenha ouvido quando era criança. Greg assentiu. Bem, voltamos a alguns anos. Seja lá o que isso signifique, Sunny. Ele espalhou os saquinhos de plástico pela mesa. Não vou te devorar. Se eu quisesse, faria isso, e você sabe. Um advogado de merda não conseguiria te livrar. Não nesta cidade. Com as desordens acontecendo nos Hamptons, a 30 quilômetros daqui. Nenhum puto como Clarence Darrell conseguiria te livrar aqui em Ridgeway, onde as pessoas de bem gostariam de te ver saindo de circulação. Elliman não respondeu, mas desconfiou que Greg tivesse razão. Não havia nada de pesado em seu cofrinho de drogas. 2 anfetaminas era o que havia de pior. Mas os pais dos bons e velhos mauricinhos arruaceiros ficariam felizes se pudessem vê-lo quebrando pedras em Portsmouth, de cabelo raspado com máquina zero. Não vou devorar você, repetiu Greg. Espero que se lembre disso daqui a alguns anos se eu tiver algum espinho na pata. Ou se tiver alguma oportunidade de trabalho para você. Não vai se esquecer disso? A gratidão não estava no limitado catálogo de sentimentos humanos de Sunny Elliman, mas o interesse e a curiosidade sim. Sentia as duas coisas em relação àquele tal de Stilson. A loucura nos olhos dele sugeria muitas coisas, e o tédio não era uma delas. Quem sabe onde vamos estar daqui a alguns anos, murmurou ele. Podemos estar todos mortos, cara. Só não se esqueça disso. É tudo o que peço. Sunny contemplou os cacos da jarra quebrada. Não vou esquecer de você, disse ele. 4. E lá se foi 1971. As desordens nas praias de New Hampshire cessaram, e as reclamações das empresas que construíam condomínio de frente para o mar desapareceram com um afluxo crescente de dinheiro nas contas bancárias. Um sujeito sombrio chamado George McGovern declarou, comicamente cedo, que se candidataria a presidente. No entanto, todos os que acompanhavam a política sabiam que o indicado pelo Partido Democrata em 1972 seria Edmund Muskie. E houve quem achasse que Muskie poderia facilmente derrubar o troll de San Clemente e jogá-lo no tatame. No início de junho, pouco antes de a escola fechar para as férias de verão, Sarah voltou a se encontrar com o jovem estudante de direito. Estava na loja de eletrodomésticos Days comprando uma torradeira, e ele estava procurando um presente para o aniversário de casamento dos pais. Perguntou se Sarah gostaria de ir ao cinema. Dirty Harry, o novo filme de Clint Eastwood, tinha entrado em cartaz. Sarah aceitou, e os dois se divertiram. Walter Aslett deixara a barba crescer, e Sarah já não o achava tão parecido com Johnny. Na verdade, ela achava que estava ficando cada vez mais difícil se lembrar da aparência exata de Johnny. O rosto só aparecia com clareza nos sonhos. Sonhos em que ele parava na frente da roda da fortuna, vendo-a girar. A face gélida, os olhos azuis ganhando aquele tom de roxo estranho e um tanto assustador. Johnny contemplava a roda como se estivesse sozinho em um salão de jogo particular. Sarah e Walter passaram a se encontrar com bastante frequência. Era fácil lidar com ele. Wal não fazia exigências, ou se fazia,
era de uma maneira tão discretamente crescente que não dava para perceber. Em outubro, Walter perguntou se podia comprar um pequeno anel de diamante para ela. Sarah pediu para pensar um pouco no fim de semana. Na noite de sábado, foi até o hospital. Pegou na recepção um passe especial com borda vermelha e foi para a UTI. Ficou sentada 1 hora ao lado de Johnny. Lá fora, o vento de outono gemia no escuro, prometendo frio, prometendo neve, prometendo uma estação de morte. Dali a 16 dias se completaria 1 ano daquela noite na feira, com a roda, com a batida de frente perto do pântano. Ficou ali sentada, prestando atenção no barulho do vento e olhando para Johnny. Os curativos tinham sido retirados. Na testa, a cicatriz começava pouco mais de 2 centímetros sobre a sobrancelha direita e se contorcia perto do limiar do cabelo, que começava a ficar grisalho. Isso fazia Sarah se lembrar daquele personagem das histórias no 87º Distrito Policial, o detetive Cotton Howes. Esse era seu nome. Aos olhos de Sarah, Johnny não parecia ter sofrido qualquer processo degenerativo, exceto a inevitável perda de peso. Era simplesmente um rapaz adormecido, que ela mal conhecia. Sarah se curvou e beijou de leve sua boca, como se o velho conto de fadas pudesse funcionar e um beijo pudesse despertá-lo. Mas Johnny continuou dormindo. Ela foi embora. Voltou a seu apartamento em Vise. Esticou-se na cama e chorou enquanto o vento passava pelo mundo escuro lá fora, atirando diante de si punhado de folhas vermelhas e amarelas. Na segunda-feira, Sarah disse ao Al que, se ele realmente quisesse lhe dar um anel de diamante, pequeno, veja lá, ficaria feliz e orgulhosa de usá-lo. Foi assim o 1971 de Sarah Bracknell. No início de 1972, Edmund Musk ficou aos prantos durante um discurso inflamado realizado em frente ao escritório do homem a que Sunny Elliman se referia como aquele careca escroto. George McGovern incomodou nas primárias e Lobby anunciou alegremente em seu jornal que o povo de New Hampshire não gostava de bebês chorões. Em julho, McGovern foi indicado. Nesse mesmo mês, Sarah Bracknell se tornou Sarah Hazlitt. Ela e o Al se casaram na primeira igreja metodista de Bangor. A menos de 3 quilômetros dali, Johnny Smith continuava dormindo. Sua imagem surgiu de repente a Sarah, de forma terrível, enquanto Al a beijava na frente dos amigos e familiares que assistiam à cerimônia. Johnny, ela pensou, e o viu, da mesma maneira como tinha visto com as luzes do apartamento apagadas, metade Jekyll e metade Hyde mostrando os dentes. Por um instante, de braço dado com o Al, ela ficou muito rígida, mas logo a sensação passou. Memória, visão, não importava o que fosse, a sensação passou. Após uma longa reflexão e discussão com o Al, ela convidou os pais de Johnny para o casamento. Herbie foi sozinho. Na hora dos cumprimentos, ela perguntou se estava tudo bem com Vera. Ele olhou para os lados, viu que tinham sido deixados um momento sozinhos e tomou rapidamente o resto do uísque com soda. Envelheceu 5 anos nos últimos 18 meses, ela pensou. O cabelo estava ficando ralo. As rugas do rosto pareciam mais profundas. Usava óculos com aquele jeito cuidadoso e tímido de quem tinha começado a usá-los há pouco tempo. Atrás das suaves lentes corretivas, os olhos pareciam desconfiados, magoados. Não, na verdade não está tudo bem, Sarah. O fato é que ela foi para Vermont. Está em uma fazenda, à espera do fim do mundo. O quê? Herbie contou que, 6 meses antes, Vera tinha começado a se corresponder com um grupo de umas 10 pessoas autodenominadas Sociedade Americana dos Últimos Dias. Eram lideradas por uns tais de Sr. e Sra. Harry L. Stokers, naturais de Racine, no Wisconsin. O Sr. e a Sra. Stokers afirmavam que tinham sido levados por um disco voador quando estavam acampando e foram conduzidos até o céu, que não ficava nos arredores da constelação de Orion, mas em um planeta semelhante à Terra, que girava em torno de Arcturus.
Lá conviveram com uma sociedade de anjos e viram o paraíso. Os Stonks foram informados de que os últimos dias estavam prestes a acontecer. Depois de agraciados com o dom da telepatia, foram enviados de volta à Terra com a missão de reunir alguns fiéis para o início da ponte aérea para o céu, podia-se dizer. E assim, os 10 haviam se juntado e adquirido uma fazenda ao norte de St. Johnsbury, onde estavam instalados há pouco menos de 2 meses. Esperavam que um disco viesse pegá-los. Isso parece... Começou Sarah, mas logo fechou a boca. Sei o que parece, disse Herbie. Parece loucura. A propriedade custou a eles $9.000. Não passa de uma casa de sítio arruinada, com 2 acres de vegetação árida. A cota de Vera foi de $700. Foi só o que ela conseguiu levantar. Não tive como fazer ela desistir do compromisso que assumira. Ele fez uma pausa e sorriu. Mas isso não é conversa para o dia do seu casamento, Sarah. Desejo tudo de bom para você e seu companheiro. Sei que serão felizes. Sarah sorriu o melhor que pôde. Obrigado, Herbie. Quero dizer, você acha que ela vai voltar? Ah, sim. Se o mundo não acabar até o inverno, acho que ela vai voltar. Ah, também desejo tudo de bom para você, falou ela enquanto lhe dava um abraço. 5. A fazenda em Vermont não tinha aquecimento e, como o disco voador não chegou até o final de outubro, Vera voltou para casa. Ela afirmou que o disco não tinha ido porque eles ainda não eram perfeitos. Ainda não tinham exterminado as impurezas fúteis e pecaminosas que haviam em suas vidas. Mas ela estava com a moral elevada e em um estado de exaltação espiritual. Recebera um sinal por meio de um sonho. Talvez não estivesse destinada a ir para o céu em um disco. Sentia com força cada vez maior que teria de permanecer ali para guiar seu filho. Mostrar-lhe o caminho certo, quando ele acordasse do transe. Herbie a recebeu bem. Amou-a melhor que pôde. E a vida continuou. Johnny estava em coma havia 2 anos. 6. Nixon foi reeleito. Os jovens americanos começaram a voltar do Vietnã. Walter Hazlitt prestou exame para a Ordem dos Advogados, mas foi chamado para prestar novamente em uma data posterior. Sarah Hazlitt continuava dando aulas no colégio enquanto ele estudava ferozmente para as provas. Os alunos que, no ano em que ela começou a lecionar, não passavam de calouros tolos e ingênuos eram agora veteranos. Meninas sem nenhum peito tinham desenvolvido seios grandes. Garotos miudinhos, que dificilmente teriam coragem de dar uma volta sozinhos no prédio, agora jogavam basquete. A Segunda Guerra Árabe-Israelense começou e acabou. O boicote do petróleo começou e acabou. O assustador aumento nos preços da gasolina começou e não acabou. Vera Smith se convenceu de que Cristo retornaria saindo debaixo da terra no Polo Sul. Essa nova certeza se baseava em um novo panfleto de 17 páginas ao preço de $4,50, intitulado Subterrâneo Tropical de Deus. A surpreendente hipótese do redator era de que o paraíso na realidade ficava sob os nossos pés e que o ponto mais fácil de acesso era o Polo Sul. Uma das seções do folheto tinha como título Experiências Psíquicas dos Exploradores do Polo Sul. Herbie lembrou a Vera que, menos de um ano antes, ela se convencera de que o céu ficava em algum lugar lá em cima, muito provavelmente em um planeta girando em torno de Arcturus. Eu com certeza seria mais capaz de acreditar nisso do que nessa ideia maluca sobre o Polo Sul, começou ele. Afinal, a Bíblia diz que o céu fica no céu mesmo. Esse lugar tropical embaixo da terra deve ser... Pare! Exclamou ela asperamente, os lábios se comprimindo em finas linhas brancas. Não precisa debochar do que não compreende. Eu não estava debochando, Vera, disse ele em voz baixa. Deus sabe por que o incrédulo debocha e o idólatra se enraivece, disse ela. Havia uma luz vidrada em seus olhos. Estavam sentados na mesa da cozinha.
Herb consertando uma velha conexão para o encanamento, Vera com uma pilha de exemplares da National Geographic, que folheava em busca de fotos e histórias sobre o Polo Sul. Do lado de fora, nuvens agitadas fugiam de um lado para o outro e folhas caíam das árvores. Era de novo o início de outubro, que sempre parecera ser o pior mês de Vera. Era o mês em que aquela luz vidrada cobria seus olhos com maior frequência e durante períodos maiores. E era sempre em outubro que os pensamentos de Herb tentavam traiçoeiramente se livrar das duas coisas que o atormentavam: da esposa, possivelmente já em situação de interdição judicial, e do filho adormecido, que provavelmente já estaria morto por qualquer definição prática de morte. Naquele momento, Herb tinha esquecido a conexão que segurava. Contemplava pela janela aquele céu inquieto e pensava: eu poderia pegar o carro, simplesmente jogar minhas coisas na traseira da picape e ir embora. Talvez para a Flórida, ou quem sabe Nebraska, ou a Califórnia. Um bom carpinteiro pode ganhar dinheiro em qualquer porra de lugar. É só acordar e partir. Mas ele sabia que não partiria. Outubro era apenas seu mês de pensar em cair fora. Assim como parecia ser o mês em que Vera costumava descobrir algum novo canal de informações sobre Jesus e sobre a salvação da única criança que ela fora capaz de criar em seu útero de tamanho abaixo da média. Herb então estendeu a mão sobre a mesa e segurou a de Vera, que estava muito magra, os ossos salientes. Era a mão de uma velha. Ela ergueu os olhos espantada e ele disse: gosto muito de você, Vera. Ela sorriu e, por um momento, ficou muito parecida com a moça que Herb havia cortejado e conquistado. A moça que o acariciava com uma escova de cabelo na noite de núpcias. Foi um sorriso meigo, os olhos por um instante claros, calorosos, amorosos. Do lado de fora o sol saiu de trás de uma nuvem pesada, mergulhou atrás de outra e tornou a aparecer, fazendo grandes sombras de persiana deslizarem pela área atrás deles. Sei que sim, Herbert. Eu também te amo. Herb pôs a outra mão sobre a dela e a apertou. Vera. Sim. Os olhos dela estavam tão claros. De repente, Vera estava com ele, totalmente com ele. E isso o fez perceber como era terrível que tivessem se distanciado tanto naqueles últimos 3 anos. Vera, se ele nunca mais acordar, Deus não permita, mas se ele não... Bem, ainda teremos um ao outro, não é? Quero dizer... Ela encolheu a mão. As duas mãos de Herb, que tinham segurado levemente as de Vera, ficaram agarradas no nada. Jamais diga isso novamente. Jamais diga outra vez que Johnny não vai acordar. Só quis dizer que nós... É claro que vai acordar, afirmou ela, olhando para as árvores atrás da janela, as sombras ainda passando de um lado para o outro. É o plano que Deus tem para ele. É sim. Acha que eu não sei? Eu sei. Acredite no que estou dizendo. Deus tem grandes planos reservados para o meu Johnny. Ele falou em meu coração. Certo, Vera, respondeu Herb. Tudo bem. Os dedos dela tatearam em busca das National Geographic. Encontraram as revistas e começaram de novo a virar as páginas. Eu sei, repetiu ela em um tom infantil, petulante. Tudo bem, disse ele em voz baixa. Vera voltou às suas revistas. Herb apoiou o queixo na palma das mãos, contemplou o sol, a sombra, e pensou em como o inverno viria rápido depois daquele outubro ensolarado e enganador. Desejava que Johnny morresse. Tinha amado seu garoto desde o primeiro choro. Lembrava-se do espanto em seu rostinho quando levou um pequeno sapo para o carrinho do filho e depois colocou a coisinha viva nas mãos dele. Tinha ensinado Johnny a pescar, a andar de patins e a remar. Tinha ficado toda a noite ao lado dele durante aquela terrível epidemia da gripe em 1951, quando a temperatura do menino tinha subido para 40,5 graus, provocando delírio.
Tinha segurado o choro de emoção quando Johnny foi o orador de sua turma de formandos no colégio e falou de cor, sem um único escorregão. Tantas lembranças dele, de ensiná-lo a dirigir, de parar com ele na proa do bolero quando passaram as férias na Nova Escócia. Johnny, com 8 anos, ia entusiasmado com os sulcos que o barco ia abrindo na água. Tinha ajudado o filho com os deveres de casa, com a casa na árvore, mexendo com a bússola quando ele se juntou aos escoteiros. As lembranças se misturavam sem qualquer ordem cronológica. Johnny era o único fio condutor. Johnny ia avidamente descobrindo o mundo que acabara por incapacitá-lo de forma tão terrível. Agora ele desejava que Johnny morresse. Ah, como desejava isso! Que morresse, que seu coração parasse de bater, que os traços que oscilavam no eletroencefalograma ficassem planos, que ele simplesmente se extinguisse como um toco de vela em uma poça de cera, que morresse e os libertasse. 7. No início da tarde de um abrasador dia de verão, menos de uma semana após o 4 de julho daquele ano de 1973, um vendedor de para-raios entrou no Cats, um bar de beira de estrada em Somerville Woods, New Hampshire. E talvez, em algum lugar não muito distante, tempestades esperassem pela primeira oportunidade para brotar das massas de ar quente ascendente das variações termais do verão. Era um homem com muita sede e parou no Cats para abrandá-la com algumas cervejas, não para fazer uma venda, mas, por força de longo hábito, deu uma olhada no prédio abaixo, estilo rancho. A linha contínua do telhado contra aquele céu cinza metálico, salpicado de bolhas de nuvens, fez com que fosse buscar a surrada pasta de camurça com o monstruário de suas instalações. O interior do Cats era escuro, frio, e a única coisa que quebrava o silêncio era o rumor surdo da TV em cores na parede. Alguns fregueses e o dono do bar atrás do balcão assistiam ao noticiário. O vendedor de para-raios se sentou em um banco diante do balcão e pousou a pasta monstruário no lugar à sua esquerda. O proprietário se aproximou. Ei, amigo, o que vai ser? Uma cerveja, pediu o vendedor. E pegue outra para o senhor, se estiver afim. Estou sempre afim, respondeu o dono do bar. Ele voltou com 2 cervejas, pegou o dólar do vendedor e colocou 3 moedas de 10 centavos no balcão. Bruce Carrick, disse ele, estendendo a mão. O vendedor de para-raios também estendeu a mão para cumprimentá-lo. Meu nome é Dorrey, Andrew Dorrey, e entornou metade de sua cerveja. Prazer em conhecê-lo, saudou Carrick, que se afastou para servir outra tequila Sunrise a uma mulher jovem de expressão severa e depois voltou para perto de Dorrey. Vem de longe? Venho, admitiu Dorrey. Sou vendedor. Olhou ao redor. Aqui é sempre assim, tão tranquilo? Não. A coisa esquenta nos sábados e domingos, mas durante a semana é tudo assim normal. É nas festinhas particulares que a gente tira alguma grana. Quando tira? Posso não estar morrendo de fome, mas também não estou dirigindo um Cadillac. Ele apontou um dedo como se fosse uma pistola para o copo de Dorrey. Mais uma e outra para o senhor. Me chame de Bruce. Ele riu. Aposto que está querendo me vender alguma coisa. Quando Bruce Carrick voltou com as cervejas, o vendedor de para-brisas disse: Entrei para tomar uma gelada, não para fazer uma venda. Mas já que tocou no assunto, pousou a pasta monstruário no balcão com um movimento experiente. Coisas tilintaram dentro dela. E lá vem. Carrick riu. 2 dos fregueses, um sujeito velho com uma verruga na pálpebra direita e um homem mais novo com um macacão cinza de faxineiro, se aproximaram para ver o que Dorrey estava vendendo. A mulher de rosto duro continuou assistindo ao noticiário. Dorrey tirou 3 varetas, uma comprida com uma bola de metal na ponta, uma mais curta e uma terceira com condutores de porcelana. Que diabo é isso? Perguntou Carrick. Para-raios, respondeu o freguês mais velho com uma risadinha. Ele quer salvar esta arapuca da ira de Deus, Bruce. É melhor prestar atenção no que ele tem a dizer. Quando o sujeito tornou a rir, o rapaz de macacão cinza o acompanhou.
O rosto de Carrick ficou sombrio e o vendedor de para-raios percebeu que toda a possibilidade de fazer uma venda acabara de evaporar. Era um bom vendedor, bom o bastante para reconhecer que certas personalidades e certas circunstâncias às vezes se uniam em combinações estranhas, inviabilizando qualquer negócio, antes mesmo que ele conseguisse chegar ao âmago da conversa. Aceitou filosoficamente o fato e começou a montar sua teia, mais pela força do hábito que por qualquer outra coisa. Quando saltei do carro, reparei por acaso que este belo estabelecimento não estava equipado com para-raios e que é feito de madeira. O fato é que, por um preço muito pequeno e crediário fácil, se preferir, posso garantir que um raio vai cair neste lugar às 4 desta tarde, interrompeu o jovem de macacão cinza dando uma risada. O freguês mais velho riu também. Amigo, não quero ofender, começou Carrick, mas está vendo aquilo ali? Ele apontou para um prego dourado em uma pequena placa de madeira entre a TV e a cintilante coleção de garrafas. Espetado no prego havia um monte de papéis. Todas aquelas coisas são contas a pagar. Vão ter que ser pagas no meado do mês. Estão impressas em tinta vermelha. E está vendo quantas pessoas estão bebendo aqui neste momento? Tenho que ter cautela. Tenho de... É justamente o meu ponto. Interrompeu Dorrey suavemente. Tem de ter cautela. E a compra de 3 ou 4 para-raios é uma compra de gente prudente. Bem ou mal, você tem um negócio pelo que zelar. Não vai querer ver seu bar arrasado por uma faísca em um dia de verão, vai? Ele pouco se importaria, diz o freguês mais velho. Simplesmente pegaria o seguro e iria para a Flórida. Não é, Bruce? Carrick olhou de mau humor para o homem. Bem, então vamos falar de seguro. Interveio o vendedor de para-raios. O homem de macacão cinza perdeu o interesse na conversa e se afastou. O prêmio do seu seguro contra fogo vai diminuir. Eu juntei vários seguros em um só, disse Carrick categórico. Olha, eu simplesmente não posso ter mais despesas. Sinto muito. Claro, se voltar a me procurar no ano que vem. Bem, talvez eu volte. Respondeu o vendedor de para-raios, desistindo. Talvez volte. Ninguém achava que pudesse ser atingido por um raio até que isso de fato acontecesse. Era uma constante naquele ramo de negócio. Não era possível fazer um sujeito como aquele Carrick ver que um para-raio acabava sendo o seguro mais econômico que se podia adquirir. Mas Dorrey era um filósofo. Afinal, foi sincero ao dizer que estaria ali para matar a sede. Para provar que não havia ressentimentos, pediu outra cerveja. Mas desta vez não pediu nenhuma para Carrick. O freguês mais velho escapuliu para o banco ao seu lado e comentou. Há mais ou menos 10 anos, um raio caiu em cima de um sujeito num campo de golfe. Em um segundo ele ficou reduzido a um monte de merda. Então cada um também devia usar um para-raio na cabeça, não é verdade? Deu uma risada, borrifando um hálito azedo de cerveja na cara de Dorrey. Dorrey sorriu com ar submisso. Todas as moedas que ele tinha no bolso derreteram. Foi o que me contaram. Coisa engraçada, um raio. Com certeza é. Também me lembro de uma vez. Coisa engraçada. Dorrey pensou, deixando as palavras do velho freguês passarem inofensivamente por ele, abanando a cabeça nos momentos certos por puro instinto. Uma coisa engraçada, realmente, porque podia atingir qualquer um ou qualquer coisa, a qualquer momento. Terminou a cerveja e saiu, carregando sua pasta monstruário de seguros contra a ira de Deus. Talvez o único seguro do gênero inventado até então. O calor o atingiu como uma martelada. Mas ele ainda parou um instante no estacionamento completamente deserto para contemplar o contorno não linear do prédio. Só $19,95. No máximo $29,95, e o homem não podia se dar ao luxo de mais despesas. Teria poupado uns $70 num primeiro ano daquele seu seguro unificado, mas não podia se permitir uma nova despesa. E Dorrey não podia contestá-lo porque aqueles palhaços em volta do balcão ridicularizaram qualquer argumento. Talvez um dia ele viesse a lamentar.
O vendedor de para-raios entrou em seu Buick, ligou o ar-condicionado e partiu para o oeste na direção de Concorde e Berlim. A pasta monstruário no banco ao seu lado. Correu à frente de qualquer tempestade que pudesse estar provocando todo aquele vento lá atrás. 8. No início de 1974, Walt Hazlitt passou no exame da Ordem dos Advogados. Ele e Sarah deram uma festa para todos os amigos dele, todos os amigos dela e todos os amigos dos dois. Mais de 40 pessoas ao todo. A cerveja jorrou como água e, depois que acabou, Walt disse que tiveram muita sorte de algum vizinho não ter chamado a polícia. Quando os últimos convidados foram embora, às 3 da manhã, Walt retornou da porta para encontrar Sarah na cama, nua a não ser pelos sapatos e os brincos de diamante que ele tinha se esforçado para lhe dar como presente de aniversário. Fizeram amor não uma, mas 2 vezes antes de cair em um sono meio embriagado, do qual acordaram quase ao meio-dia com uma ressaca entorpecente. Cerca de 6 semanas depois, Sarah descobriu que estava grávida. Nenhum dos dois duvidou que a concepção ocorrera na noite da grande festa. Em Washington, Richard Nixon era encurralado lentamente, se enrolando em um emaranhado de fitas magnéticas. Na Geórgia, um plantador de amendoim, antigo oficial da Marinha e agora governador, um homem chamado James L. Carter, tinha começado a comentar com alguns amigos íntimos que gostaria de se candidatar ao cargo que o Sr. Nixon logo deixaria. No quarto 619 do Estermaine Medical Center, John Smith ainda dormia e tinha começado a assumir uma forma fetal. O Dr. Strauss, o médico que, um dia depois do acidente, conversara com Herbie, Vera e Sarah em uma sala de reuniões, morreu carbonizado no final de 1973. Sua casa tinha pegado fogo um dia depois do Natal. O Corpo de Bombeiros de Bangor concluiu que o incêndio havia sido provocado por causa de defeitos nos ornamentos da árvore de Natal. 2 novos médicos, Isaac e Brown, interessaram-se pelo caso de Johnny. 4 dias antes de Nixon renunciar, Herbie Smith levou um tombo na fundação de uma casa que estava construindo em Gray, batendo em um carrinho de mão e quebrando a perna. O osso demorou bastante para se recompor e, na verdade, jamais voltaria a ficar bom como antes. Ele passou a mancar um pouco e a usar uma bengala nos dias úmidos. Vera rezava pelo marido e insistiu que, na hora de dormir, ele enrolasse na perna um pano que havia sido pessoalmente abençoado pelo reverendo Fred Coatsmore, de Bessemer, no Alabama. O pano abençoado de Coatsmore, como Herbie o chamava, havia custado $35. Se o pano lhe fez algum bem, Herbie não percebeu. No meio de outubro, logo após Gerald Ford perdoar o ex-presidente, Vera se convenceu novamente de que o mundo acabaria. Foi por um triz, mas Herbie conseguiu descobrir o que ela estava aprontando. Vera tomou providências para doar o dinheiro que tinham em casa e a pequena poupança que conseguiram recuperar desde o acidente de Johnny à sociedade dos últimos tempos da América. Tentou colocar a casa à venda e fez um acordo com a Legião da Boa Vontade, pelo qual a instituição enviaria dali a 2 dias um furgão para recolher toda a mobília. Herbie percebeu o que estava acontecendo quando o corretor telefonou dizendo que tinha um provável comprador querendo dar uma olhada na casa naquela tarde. Pela primeira vez, ele de fato perdeu a paciência com Vera. "O que, em nome de Cristo, você acha que vai fazer?" vociferou Herbie após tirar dela os detalhes daquela história fantástica. Estavam na sala. Ele acabara de ligar para a Legião da Boa Vontade, dizendo para esquecerem o furgão. Do lado de fora, a chuva caía em monótonas gotas cinzentas. "Não blasfeme com o nome do Salvador, Herbert. Não, calha a boca. Calha a boca. Estou cansado de ouvir você delirar sobre essa merda." Ela deu uma arfada de medo. Herbie foi mancando em sua direção, a bengala batendo no chão em contraponto. Ela se encolheu um pouco na cadeira e depois ergueu os olhos para o marido com aquela doce expressão de Marte que deixou Herbie com vontade que, Deus o perdoasse, lhe bater naquela cabeça dura com a maldita bengala. "Você não ficou tão louca a ponto de não saber o que está fazendo", disse ele. "Não tem essa desculpa. Ficou armando coisas pelas minhas costas, Vera. Ficou..."
Não fiz isso. É mentira. Não fiz essa. Fez, berrou ele. Quero que me escute com atenção, Vera. Chegamos no limite. Reze o quanto quiser. Rezar é de graça. Escreva as cartas que quiser. Um selo ainda não custa mais que 13 centavos. Mas se quiser mergulhar em toda essa merda dessas lorotas baratas que esses fanáticos gostam de contar, se quiser embarcar nas fraudes e nesse mundo de faz de conta, o problema é seu. Mas eu não faço parte disso. Preste atenção no que estou dizendo. Está me entendendo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Está me entendendo? Você acha que estou louca? Gritou ela. O rosto se enrugou e se contraiu de uma maneira horrível. E ela deixou explodirem as lágrimas feias, uivantes da mais completa derrota e frustração. Não, respondeu ele em um tom mais calmo. Acho que ainda não está. Mas talvez esteja na hora de termos uma conversa direta, Vera. E a verdade é que eu acho que vai ficar maluca se não sair dessa e começar a enfrentar a realidade. Você verá, disse ela por entre as lágrimas. Você verá. Deus conhece a verdade, mas espera. Desde que você compreenda que Deus não vai ficar com a nossa mobília enquanto está esperando, considerou Herbie em um tom implacável. Desde que também tenhamos nosso direito de ser honestos sobre isso. É o fim dos tempos, anunciou ela. O apocalipse se aproxima. É? Pegue essa ideia e mais 15 centavos, que você consegue comprar uma xícara de café, Vera. Do lado de fora, a chuva caía em uma pancada firme. Era o ano em que Herbie faria 52 anos, Vera 51 e Sarah Hasley de 27. Johnny estava em coma havia 4 anos. 9. O bebê nasceu na noite de Halloween. O trabalho de parto de Sarah durou 9 horas. Davam-lhe pequenas doses de anestésico quando ela precisava. E a certa altura, no momento mais crítico, Sarah se lembrou que estava no mesmo hospital que Johnny e começou a repetir o nome dele. Mais tarde, mal se lembraria disso e certamente nunca contou a história ao Walt. Achou, inclusive, que podia ter sido apenas um sonho. O bebê era um menino, Dennis Edward Hazlitt. Ele e a mãe foram para casa 3 dias depois. E logo após o feriado do Dia de Ação de Graças, Sarah já voltou a dar aulas. Walt tinha conseguido o que parecia ser um ótimo emprego em um escritório de advocacia em Bangor. E se tudo corresse bem, Sarah deixaria de lecionar em junho de 1975. Ela não estava assim tão certa se queria isso. Tinha passado a gostar do colégio. 10. No primeiro dia de 1975, 2 meninos pequenos, Charlie Norton e Norm Lawson, ambos de Otisville, no Maine, estavam no quintal dos fundos da casa dos Norton fazendo guerra de bolas de neve. Charlie tinha 8 anos, Norm tinha 9. O dia estava nublado e chuvoso. Percebendo que a batalha de bolas de neve estava chegando ao fim, era quase hora do almoço, Norm fez uma grande investida contra Charlie, lançando sobre ele uma verdadeira barragem de bolas. Esquivando-se e rindo, Charlie a princípio foi forçado a recuar. Depois se virou para trás e correu, pulando o baixo muro de pedra que separava o quintal dos fundos dos Norton do bosque. Desceu correndo a trilha que levava para o córrego Streamer. A certa altura, Norm acertou-lhe um belo arremesso na nuca. Então Charlie sumiu de vista. Norm pulou o muro e ficou um instante parado, procurando no bosque nevado e ouvindo a água derretida gotejar das bétulas, espruces e pinheiros. Volte aqui, seu medroso! Gritou Norm. Depois fez uma série de cacarejos bem altos. Charlie não mordeu a isca. Não havia mais sinal dele, e a descida ia ficando mais íngreme à medida que a trilha se aproximava do córrego. Norm imitou novamente uma galinha e começou a se deslocar lentamente, pé ante pé. Aquele bosque era do Charlie, não dele. Território do Charlie. Norm gostava de uma boa guerra de bolas de neve quando estava vencendo, mas realmente não tinha a menor vontade de descer por aquela trilha. Charlie podia estar preparando uma emboscada com meia dúzia de boas bolas, duras e meio derretidas, todas prontas para o ataque.
Ele dera alguns passos quando um grito alto, sufocado, veio lá de baixo. Norm Lawson ficou gelado como a neve em que suas botas verdes de borracha macia estavam pisando. As 2 bolas de neve que segurava caíram de suas mãos e estalaram ao bater no chão. O grito brotou de novo, agora tão fraco que quase não dava para escutar. Meu Deus, Charlie! Charlie acabou caindo no córrego, Norm pensou, e isso superou a paralisia que o medo lhe dera. Correu trilha abaixo, derrapando, escorregando, caindo uma vez de bunda no chão. A batida do coração ecoava nos seus ouvidos. Parte de sua mente se imaginava resgatando Charlie no riacho, pouco antes de ele afundar pela 3ª vez, e sendo descrito como herói na revista Boy's Life. No meio do caminho da descida da encosta, a trilha fazia um cotovelo e, ao contemplar a curva, Norm viu que Charlie Norton não tinha caído no córrego Stream. Estava parado no ponto em que a trilha ficava plana e olhava para alguma coisa na neve quase derretida. O capuz tinha caído para trás e o rosto estava quase tão branco quanto a própria neve. Quando Norm se aproximou, Charlie soltou outro horrível grito abafado, ofegante. — O que é? Perguntou Norm. — Charlie, qual é o problema? Charlie se virou para ele, os olhos arregalados, a boca aberta. Tentou falar, mas a única coisa que saiu de sua boca foram 2 resmungos inarticulados e um filete prateado de saliva. Ele apontou. Norm chegou mais perto, olhou, e de repente toda a energia abandonou suas pernas e ele caiu sentado. O mundo girava. 2 pernas metidas em uma calça jeans azul projetavam-se da neve que derretia. Em um dos pés havia um mocassim, mas o outro estava descalço, pálido, desprotegido. Também um braço saía da neve, e a mão na extremidade parecia implorar por um socorro que jamais chegaria. Por sorte, o resto do corpo continuava escondido. Charlie e Norm tinham acabado de descobrir o cadáver de Carol Dunbarger, de 17 anos, a 4ª vítima do estrangulador de Castle Rock. Já haviam-se passado quase 2 anos desde que ele matara pela última vez, e os habitantes de Castle Rock, o córrego Streamer fazia a divisa sudeste entre as cidades de Castle Rock e Otisfield, tinham começado a relaxar, pensando que o pesadelo finalmente havia terminado. Mas não terminara.